Qual é a atitude mental dos verdadeiros servos? Qual é o quadro mental que realmente nos ajuda a cumprir os nossos propósitos, a ser bênção por onde a gente passa? E quais cuidados que a gente tem que ter para não se desviar desse caminho ou para voltar para ele quando a gente se desviar? Porque nós somos humanos e nós nos desviamos do caminho às vezes. Então hoje nós vamos começar bem essa semana alimentando a nossa mente, o nosso espírito com bons alimentos, nos reconectando com a nossa essência, com o profundo, com o que nos faz bem, com o que nos leva para frente na vida. Como a gente começa cada ciclo, né? O tempo ele é dividido em vários ciclos, a semana é um ciclo, o mês, o ano. São grandes oportunidades para a gente se centrar e ajustar a nossa rota, porque a gente se desvia quase sempre, né? É muito comum a gente se desviar. Bom dia, mãe, bom dia, Leia, Denise, bom dia, meu amor, bom dia, Débora. Então bora começar bem a semana, né? Segunda-feira. Quem aí já deu uma respirada funda, já se olhou para ver como é que eu tô hoje, como é que tá a minha energia para essa semana, o que eu quero fazer essa semana. No final da live eu quero fazer um exercício desse com vocês, que eu faço comigo mesma toda semana. Estamos iniciando os últimos 7 dias dessa jornada de 40 dias. E hoje eu tava olhando aqui o índice e pensando, né, no tanto de coisas que a gente já trabalhou e no tanto que tem servido para mim esse devocional. Impressionante. Então na semana, enquanto as pessoas entram, vou fazer aquele breve resumo, né? Primeira semana a gente falou sobre por que a gente tá aqui, que foi um grande resumo de tudo que a gente tem tratado todos esses dias. Depois, na semana 2, a gente falou do primeiro. Bom dia, Rô! A gente falou do primeiro dos 5 propósitos bíblicos para os quais a gente está nesse mundo. Então é agradar a Deus, e a gente agrada a Ele florescendo, sendo quem a gente é, quem a gente nasceu para ser. Na semana 3 a gente falou de como a gente foi formado para fazer parte da família de Deus. Bom dia, Janaína! E a gente veio para esse mundo para a gente se relacionar, para a gente somar uns na vida dos outros, né? Para a gente aprender uns com os outros. Na semana 4 a gente falou do terceiro propósito, que é nos tornarmos semelhantes a Cristo. Então essa época de quaresma, a gente está perto de entrar na Semana Santa, né? A gente termina a série de lives no Domingo de Ramos. Eu gosto muito de pegar pelo menos um dos 4 evangelhos para ler, porque é muito ensinamento que tem ali, né? Esse devocional todo é em cima do que o Evangelho ensina, mas relembrar tudo que Cristo fez por nós, tudo que Ele viveu, tudo que Ele ensinou, para mim é muito, muito bom. Na semana 5, essa semana que a gente tá, hoje a gente vai falar de serviço propriamente, é o segundo dia que a gente fala, né? E a gente tá encerrando esse tópico para chegar na última semana. Bom dia, Pai, Josi, Vanilda. Então, nessa semana a gente está falando de como a gente foi moldado para servir. E nos últimos dias a gente tem falado do que nos atrapalha, do que nos tira dessa postura de servos. E hoje a gente vai falar muito disso aqui, né? De quando a gente deixa aqui as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas carências, que fazem de nós pessoas muito autocentradas. Isso muitas vezes nos desvia do nosso verdadeiro propósito. Bom dia, Leia, Vivi, que bom que vocês estão aqui. E ontem foi um dia muito forte, né? Ontem, anteontem foram dias muito fortes no devocional. Hoje pode ser que seja um dia forte aqui, pode ser que seja um dia daqueles dias que mexe com a gente dentro, que questiona o que a gente está fazendo, que incomoda. Então eu vou fazer o convite para você abrir o teu coração, porque é através desses questionamentos, desses chacoalhões, que vai saindo, sabe? O que precisa ser eliminado da gente, que vai
que a gente vai vivendo uma faxina interna para que fique só o essencial. Então nós chegamos nesse mundo puros, né? As crianças são puras, as crianças são essência, as crianças são presença. Só que aí o que acontece com a gente? A gente vai vivendo experiências boas e outras não tão boas assim, não é verdade? E essas experiências não tão boas assim, elas vão gerando cicatrizes, elas vão gerando tensões, elas vão gerando bloqueios dentro da gente, elas vão gerando ruído, elas vão nos atrapalhando. Então, cada vez que a gente está diante de um chacoalhão, é uma oportunidade dessa sujeira sair de nós. Então, deixa a sujeira sair, não se identifica com ela. Porque ontem eu lembro assim que eu tava terminando o devocional e eu fiquei pensando, nossa, como serviu pra mim, nossa, como eu precisava e nossa, como foi forte. Como assim, sabe quando você sente que aquilo foi um tapa na tua cara? Vocês sabem, né? Eu acho que vocês sabem, principalmente pra quem tá aqui faz dias. Só que eu tenho muita tranquilidade disso, porque eu sei que o tapa não é na minha cara, não é na identidade da Tainá, é na armadura da Tainá, é no ego da Tainá. Então se abra, tá? O que vai doer, se doer alguma coisa aqui, é o ego, não é a sua essência. E quanto mais a gente coloca o nosso ego no lugar dele, mais a gente abre espaço para que a nossa verdadeira essência se expresse. O contrário do medo é o amor. Então esteja aqui com o coração aberto, tá? E antes de eu começar a leitura, vamos mandar para pelo menos 2 contatos da nossa agenda. Eu tô com a agenda na cabeça dos nossos contatos do Instagram, né? Manda aí para pelo menos 2, vou começar a leitura, tá? Pensando como servo. Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de maneira plena. Tente pensar como Jesus Cristo pensava. Servir começa na mente. Ser servo requer uma mudança na maneira de pensar, uma mudança de atitude. Deus está sempre mais interessado no porquê daquilo que você faz do que no que você faz. Atitudes contam mais do que realizações. O rei Amazias perdeu o favor de Deus porque fez o que era justo aos olhos do Senhor, mas não fez de coração. O servo verdadeiro de Deus serve com uma mentalidade que consiste em 5 atitudes. A primeira atitude: o servo pensa mais nos outros que nele mesmo. Bom dia, Meire. O servo concentra-se nas outras pessoas, não nele. Essa é a verdadeira humildade. Não pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. O servo é abnegado. Paulo aconselha: esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. É isso que significa perder a vida, esquecer-se de si para servir a outros. Quando deixamos de nos concentrar em nossas necessidades, somos conscientizados das necessidades ao nosso redor. Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Quando foi a última vez que você se esvaziou de você em benefício de alguém? Você não pode ser servo se estiver cheio de si mesmo. Somente quando nos esquecemos de nós é que fazemos coisas que merecem ser lembradas. Então, tá começando uma nova semana. Eu acredito aqui que todo mundo tem um trabalho, mesmo que seja doméstico, é um trabalho. Quando a gente vai para essa postura de serviço, de colocar a nossa energia, o nosso tempo, para que algo seja resolvido, para que algo seja cuidado, quando a gente se coloca nesse papel, a gente pode ir cheio de interesses. E esses interesses vão se manifestar como medos, como carências. Mas será que vão valorizar meu serviço? Mas será que meu serviço vai ficar bom?
E aí a gente vai fazendo esse monte de questionamento que nos paralisa. E quanto mais a gente paralisa, menos a gente serve, mais a gente está se vendo. E as nossas crenças, elas se alimentam daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está observando. Então, quanto mais eu acredito que eu não estou pronta para servir, que o meu serviço não vale a pena, que o meu serviço não tem valor, isso tudo interfere na forma como eu sirvo. Então, se por exemplo o meu serviço é cuidar de uma casa, se eu acredito que isso tem valor, que isso é onde Deus me colocou para estar, eu vou fazer isso feliz, eu vou fazer isso com gosto. Mas se eu acredito que não tem valor, que não adianta nada, que era para eu estar fazendo outra coisa, eu vou fazer aquilo com muito mais peso. E aí eu fazer isso com leveza ou com peso vai impactar no resultado que eu vou produzir. Vai ou não vai? Por isso que na ciência, na psicologia, na neurociência, a gente fala que toda crença é autorrealizável. Porque a postura como eu vou fazer vai interferir no resultado que eu vou produzir, que vai confirmar minha crença. Então já vai percebendo com que postura você está começando essa semana, nessa segunda-feira. Você está indo feliz com o que você faz? Você está indo disposta a dar o seu melhor essa semana? Ou você está desanimado, está indisposto? Isso vai fazer toda a diferença no resultado que você vai ter. Infelizmente, grande parte do serviço que prestamos é em causa própria. Bom dia, Rosileide. Servimos para que os outros gostem de nós, para sermos admirados ou para alcançarmos nossos objetivos. Isso é manipulação, não ministério. Ficamos o tempo todo pensando de fato em nós mesmos e em como somos maravilhosos e nobres. Alguns cristãos tentam usar o serviço como instrumento de barganha com Deus. Vou fazer isso por você, Deus, se você fizer aquilo por mim. O verdadeiro servo não tenta usar Deus para realizar seus propósitos, mas deixa que Deus o use para os propósitos dele. E lembrando que a postura que a gente vai ter no nosso trabalho, a gente não precisa dar conta dela sozinha. A gente sempre pode falar assim, nossa Deus, hoje eu não estou disposta. Hoje eu estou desanimada, hoje eu estou desmotivada, mas me ajuda, me socorre aqui. Então não quer dizer que a gente vai ter que estar bem o tempo todo, porque ninguém está bem o tempo todo. Mas a gente pode pedir ajuda quando a gente não está bem. A gente pode buscar esses lembretes que a gente está fazendo aqui. Bom dia, Michele. Bom dia, Jaqueline. Ser abnegado, assim como ser fiel, é uma qualidade extremamente rara. De todas as pessoas que Paulo conheceu, Timóteo foi o único exemplo que ele pôde apontar. Pensar como servo é difícil, pois entra em choque com o principal problema da nossa vida. Somos egoístas por natureza. Pensamos demais em nós mesmos. Por esse motivo, a humildade é uma luta diária. Uma lição que temos que reaprender repetidamente. As oportunidades para servir aparecem à nossa frente dezenas de vezes todos os dias, dando-nos a chance de decidir entre satisfazer as nossas necessidades e atender às necessidades dos outros. A abnegação é a essência do serviço. Então, olha só, a gente tem que trabalhar a nossa humildade diariamente. Por quê? O que nos torna mais egoístas? A autodefesa, a autoproteção. Ninguém é egoísta só por comodismo. As pessoas se tornam egoístas por medo, de acordo com as experiências que elas viveram, porque elas não querem viver de novo. Então a gente reabrir o nosso coração é um trabalho constante, porque às vezes a Michele, às vezes a Jaqueline, às vezes a Janaína vai numa segunda-feira começar a prestar o seu serviço, a servir, a trabalhar, nossa, com a maior energia, com a maior alegria, e bem naquele dia apareceu uma pessoa que estava de mal com a vida, que não estava bem e deu um balde de água fria.
É difícil a gente se manter com o coração aberto, com a mesma alegria, com a mesma energia, depois de tomar um balde de água fria da vida. Por isso que esse trabalho aqui tem que ser constante. Porque de vez em quando vai vir um balde de água fria e a gente acaba valorizando demais as experiências negativas. Então, são as experiências negativas que vão nos fechando, que vão nos tornando mais autocentrados. E quanto mais autocentrados, mais o nosso foco vai estar nas preocupações, vai estar no que pode dar errado, vai estar nas nossas fraquezas, vai estar no ponto negativo da nossa experiência. Só que quando a gente tira um pouco o foco da gente, a gente se permite se abrir de novo para aquilo. Puxa, ontem foi uma experiência ruim, mas eu vou tentar hoje de novo. E aí vem uma experiência positiva e outra experiência positiva. E para experimentar isso, eu preciso me abrir para isso de novo. Em vez de me fechar, em vez de às vezes ir, mas já ir carrancuda, já ir na armadura. Isso vai confirmar minhas crenças de que vai dar tudo errado. Então a gente precisa reabrir o nosso coração constantemente. Podemos avaliar nosso coração de servo pela maneira que reagimos quando somos tratados como servos por outras pessoas. Como que você reage quando alguém não te leva em consideração, ou te dá ordens o tempo todo, ou te trata de modo inferior? A Bíblia diz: se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Ontem eu comentei aqui a história do José. José era um filho obediente, era uma pessoa bem resolvida, incomodava os irmãos dele, que eram mais imaturos que ele. Os irmãos dele venderam ele como escravo. E José teve a oportunidade depois de dar o troco nos irmãos e não deu. E se a gente quiser na vida dar o troco, a gente sempre vai ter oportunidade de fazer isso. Mas por que José não deu o troco? Porque José era mais abençoado que os irmãos, porque ele sabia que ele não precisava fazer mal para os irmãos. Ele sabia que os irmãos precisavam de mãos estendidas, porque quem faz o mal para o outro está fazendo mal para si mesmo. Tá, às vezes, dentro da armadura preso, teve uma experiência negativa e ficou paralisado nela e continuou dentro da armadura e não abriu mais o seu coração. E isso afasta a gente da gente mesma. Então, quando uma pessoa está nesse lugar, o que ela precisa é reabrir o coração dela. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, quando alguém precisa te diminuir, precisa te criticar, precisa te dar um balde de água fria, é porque aquela pessoa naquele momento é o que ela está carregando. E aquilo que ela ofereceu para você experimentar, ela está tomando em quantidades muito maiores. Então, José foi servo por quê? Porque ele pensou assim: puxa, que pena que meus irmãos acham que eles precisam fazer um mal desse para mim. Eu vou fazer algo de bom nisso. O servo pensa como administrador, não como proprietário. O servo está consciente de que todas as coisas pertencem a Deus. Na Bíblia, o administrador era o servo encarregado de gerenciar uma propriedade. José aqui. José foi esse tipo de servo quando prisioneiro no Egito. Potifar entregou-lhe a mordomia da casa. Depois, o carcereiro lhe confiou a prisão. Por fim, o faraó pôs a seus cuidados toda a nação. O serviço e a administração caminham juntos, pois Deus espera que sejamos dignos de confiança nas duas coisas. A Bíblia diz: o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Como você está lidando com os recursos que Deus lhe confiou? Então, por que tanta coisa foi confiada a José? Mesmo ele tendo sido vendido como escravo, ele foi na prisão, ele se tornou administrador da prisão, depois ele se tornou administrador da casa do faraó e depois de toda a nação. Porque tudo aquilo que caiu nas mãos dele, por menor que fosse, ele cuidou muito bem. E ele não se preocupou em pegar para ele, porque não era nem dele,
nem do dono da prisão, nem do faraó, tudo aquilo pertence a Deus. Então ele deu sempre o mesmo cuidado e com isso muito mais lhe foi confiado. Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá de resolver a questão do dinheiro na sua vida. Jesus disse: nenhum servo pode servir a 2 senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele não disse vocês não devem, ele disse vocês não podem. É impossível. Viver para o ministério e viver para o dinheiro são objetivos que se excluem mutuamente. Qual deles você escolhe? Se você for servo de Deus, não poderá fazer nenhum trabalhinho por fora. Isso aqui, deixa eu fazer escondido de Deus. Todo o seu tempo pertence a Deus. Ele exige lealdade exclusiva, não fidelidade de meio expediente. É o dinheiro que tem o maior potencial para substituir Deus em nossa vida. O materialismo é responsável por desviar as pessoas do serviço de Deus mais que qualquer outra coisa. Elas dizem: depois que eu atingir meus objetivos financeiros, vou servir a Deus. É uma decisão tola pela qual se arrependerão por toda a eternidade. Quando Jesus é seu mestre, o dinheiro serve você. Porque dinheiro é o quê? Ele é consequência, ele não é o objetivo. Mas se o dinheiro for o seu mestre, se ele for o seu objetivo, você se torna escravo dele. A riqueza não é absolutamente pecado, mas deixar de usá-la para a glória de Deus, sim. Então, quando você coloca o dinheiro no centro da sua vida, e nós vivemos em um mundo que, se a gente se deixar ser conduzido, é exatamente isso que vai acontecer, todas as nossas escolhas serão feitas pelo dinheiro, não pelo que alegra o meu coração, não pelo que vai me ajudar a contribuir com mais pessoas, o que também vai me aproximar do dinheiro, só que como consequência. Então, uma pessoa que ela coloca sempre o dinheiro como objetivo, ela vai se sujeitar às vezes a um relacionamento ruim, a um trabalho que ela não gosta, a dívidas talvez, a não poder dar atenção às coisas que mais são importantes na vida dela, porque o dinheiro está ocupando toda a atenção dela. É essa inversão que acontece quando eu coloco o dinheiro como objetivo. Já quando eu coloco como objetivo que eu vou servir o máximo de pessoas, que eu vou dar o meu melhor, que eu vou evoluir constantemente, que eu vou contribuir com tudo que eu sei, o dinheiro é uma consequência na minha vida. A Bíblia é extremamente clara. Deus usa o dinheiro para saber se você é um servo fiel. Foi por isso que Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno. Ele disse: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? A forma de você gerenciar o dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida. Existem 2 tipos de pessoas: construtores do reino e construtores de riquezas. Ambos são bons em fazer os negócios crescerem, fechar acordos ou vendas e obter lucro. Os construtores de riquezas continuam a acumular fortunas para si, independentemente do quanto tenham alcançado. Mas os construtores do reino mudam as regras do jogo. Eles ainda tentam ganhar tanto dinheiro quanto for possível, mas fazem isso para distribuí-lo, para torná-lo mais acessível para mais pessoas, para espalhar essas possibilidades. Usam a riqueza para financiar a Igreja de Deus e a sua missão no mundo. Na Igreja Saddleback temos um grupo de diretores de empresas e empresários que tentam contribuir da melhor maneira. Por isso costumam fazer doações na medida das suas possibilidades para promover o reino de Deus. Incentivo você a conversar com o líder da sua igreja e iniciar um grupo de construtores do reino. Então, guarda essa frase aqui, ó.
Quando Jesus é seu mestre, o dinheiro serve você. Mas se o dinheiro for o seu mestre, você se tornará escravo dele. O quanto que você tem confiado que Deus provê as suas necessidades? Ou o quanto você não tem confiado nisso e como que está a tua postura? O dinheiro tem te servido ou você tem sido escravo do dinheiro? Terceira característica do servo. O servo medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. O servo de Deus não fica ocupado fazendo comparações, não critica, não compete com outros servos ou com demais ministérios. Ele está muito ocupado realizando a tarefa que Deus lhe designou. Ele está ocupado em fazer o dele. A competição entre os servos de Deus é absurda por muitas razões. Estamos todos no mesmo time e o nosso objetivo é fazer com que Deus seja visto, não nós mesmos. Recebemos diferentes atribuições e cada um tem uma forma exclusiva. Então, quando eu estou preocupada com o que os outros estão fazendo, eu também julgo que eu sei demais sobre eles. Eu também acho que o sucesso deles pode ser uma ameaça para mim, ou que o fracasso dele faz com que fique mais pesado para mim. E na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Paulo admoesta: isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se um fosse melhor que o outro. Temos coisa mais importante a fazer na vida. Ninguém é melhor que ninguém. Cada pessoa tem valor singular e inestimável. Então, quando a gente fica se preocupando com o que o outro está fazendo, a gente deixa de fazer o nosso. Não há lugar para ciúmes mesquinhos entre os servos. Quando você está ocupado servindo, não há tempo para ser crítico. Todo o tempo desperdiçado em criticar os outros poderia ser usado no seu próprio ministério. Quando reclamou a Jesus que Maria não estava ajudando no serviço de casa, Marta perdeu o coração de serva. O verdadeiro servo não reclama de injustiças, não sente pena de si mesmo, nem fica aborrecido com os que não servem. Apenas confia em Deus e continua servindo. Tudo aquilo que as pessoas veem sobre a Tainá, sobre a Sabrina, sobre a Priscila, é apenas a pontinha do iceberg. Ninguém sabe tudo que está se passando na vida de Tainá. Ninguém sabe tudo que está se passando na vida de Priscila. Então aquela outra pessoa que talvez para você não esteja fazendo o papel dela como ela deveria, você está vendo só a pontinha do iceberg. Isso não é assunto seu. Isso é assunto de Deus. Ele sabe coisas que você não sabe. Por isso não é nossa função avaliar os outros servos do mestre. A Bíblia diz: quem é você para criticar o servo de alguém? O próprio Senhor determinará se o seu servo foi bem-sucedido ou não. E também não é nossa função nos defendermos das críticas. Deixe que seu mestre tome conta disso. Siga o exemplo de Moisés, que se tornou verdadeiramente humilde quando enfrentou a oposição. Ou faça como Neemias, cuja resposta às críticas era simplesmente essa: meu trabalho é muito importante para que eu o interrompa agora a fim de conversar com vocês. Então, para quem está parado, para quem está com medo, para quem tá com o coração amargurado, é muito fácil se esconder atrás de um muro e ficar apontando dedos sobre como que o trabalho da Tainá poderia ser feito melhor, sobre como que o trabalho da Fabi poderia ser feito melhor, sobre como que o trabalho da Cibele poderia ser feito melhor. Mas cada um tem o seu lugar no mundo e Deus colocou no seu lugar para você servir de onde você está. O que é assunto de outra pessoa é assunto de Deus, não é assunto nosso. É um grande desperdício de energia. Se você serve como Jesus, com certeza será criticado. O mundo e até mesmo grande parte da igreja não compreendem o que Deus valoriza. Um dos mais belos atos de amor demonstrados a Jesus foi criticado pelos discípulos. Maria derramou sobre Jesus a coisa mais valiosa que possuía, um perfume caro.
Esse gesto de generosidade foi rotulado como desperdício pelos discípulos. Jesus, porém, o classificou como maravilhoso. E isso é o que importa. O seu serviço para Cristo jamais será desperdício. Não importa o que os outros digam. Não perca tempo tentando convencê-los, ou você se tornará um servo deles e não um servo de Cristo. Você já parou para pensar que viver para provar alguma coisa, viver para calar a boca de alguém, quer dizer satisfazer toda a lista de expectativas daquela pessoa? Quer dizer você está dando autoridade para essa pessoa para definir quem você deve ser? Então vale a pena tentar calar a boca dos críticos? O servo edifica sua identidade em Cristo. Por lembrar que é amado e aceito pela graça, o servo não precisa provar seu valor. Ele aceita de bom grado trabalhos que pessoas inseguras considerariam abaixo delas. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus dá um dos exemplos mais profundos de serviço que parte de uma autoestima equilibrada. Se Jesus fosse inseguro, ele não teria se colocado para lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés era equivalente a ser engraxate, função desprovida de status. Mas Jesus sabia quem era. Por isso a tarefa não ameaçou sua autoestima. A Bíblia diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Isso aqui quer dizer que ser engraxate ou lavar os pés das pessoas é uma posição inferior? Não. Mas é julgada dessa forma pela sociedade. Se você pretende ser servo, deposite a sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras podem servir. Pessoas seguras do que está sendo chamado a fazer ali. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência, temem a exposição das suas fraquezas e escondem-se sob camadas de orgulho e pretensão. Então estão sempre tentando se provar. Quanto mais inseguro você for, mais desejará que as pessoas lhe sirvam e mais necessitará da aprovação delas. Mais você acabará sendo escravo dessas pessoas. Henry Nouwen declarou: para sermos úteis aos outros, temos que morrer para eles. Ou seja, temos que deixar de medir nossa importância e valor pelos parâmetros dos outros. Dessa forma, ficamos livres para manifestar misericórdia. Quando você fundamenta seu valor e a sua identidade no relacionamento com Cristo, fica livre das expectativas dos outros. E isso permite que você realmente o sirva melhor. O servo não precisa cobrir a parede com placas e troféus para confirmar seu valor. Ele não insiste em ser tratado por títulos, nem se envolve em mantos de superioridade. O servo considera irrelevantes os símbolos de status e não mede o próprio valor pelo que realiza. Se a gente mede o nosso valor pelo que a gente realiza, a gente não para de fazer nunca. Não descansa, não vive, não desfruta, não relaxa, não ama. Paulo lembra: você pode gloriar-se de você mesmo, mas a única aprovação que importa é a do Senhor. E Ele te aprova do jeito que você é, então não tem o que se preocupar. Se alguém teve grande chance na vida de se gabar das suas relações pessoais, esse alguém foi Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele detinha as credenciais de quem convivera com Jesus na condição de irmão. Imagina Jesus com tantos seguidores e você ser meio-irmão dele. Ainda assim, na introdução da sua carta, ele refere a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará se autopromover. Quanto menos você precisa se autopromover, mais você serve de fato,
serve de coração, serve no seu lugar, sem achar que você tem que fazer muito mais do que você dá conta para se provar. O servo considera o ministério uma oportunidade e não uma obrigação. Ele gosta de ajudar as pessoas, de suprir necessidades e de exercer o ministério. Ele serve ao Senhor com alegria. E por quê? Porque ele ama ao Senhor, reconhece sua graça, sabe que servir é a mais alta função da vida e tem ciência de que receberá uma recompensa. O Pai honrará e recompensará quem me servir. Paulo acrescenta: ele não se esquecerá do trabalho duro que vocês realizaram por ele, nem do amor que lhe demonstraram ao cooperar com outros cristãos. O quanto que você tem visto o seu trabalho hoje como uma oportunidade. O quanto que você tem ido para o seu trabalho hoje pensando: puxa, eu só tenho isso aqui porque alguém confiou em mim. Eu só tenho isso aqui porque alguém julgou que eu dou conta de gerar esse valor aqui por uma retribuição. Hoje eu consigo ter algum tipo de conforto porque eu tenho esse trabalho. Porque alguém confia nesse trabalho, porque alguém usa desse trabalho, aproveita esse trabalho. Como é que eu posso servir essa pessoa ainda melhor e servir a Deus através dela? Como servir para ela como se eu estivesse fazendo isso para Deus. Então, quantas vezes a gente no piloto automático, na correria, a gente pesando a nossa vida, se preocupando com coisas que não são da nossa alçada, às vezes a gente não pesa o nosso trabalho. Como se ele fosse uma obrigação, como se não fosse uma escolha minha estar lá. Como se ele não fosse um recurso, uma fonte de recursos para mim na minha vida. Como que é hoje, nessa segunda-feira, você ir para o seu trabalho pensando: puxa, que bom que eu tenho esse trabalho. Outras pessoas gostariam de ter esse trabalho. Imagine o que aconteceria se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levassem mais a sério seu papel de servo. Imagine todo o bem que poderia ser feito. Você está disposto a ser uma dessas pessoas? Não importa a sua idade, Deus vai usá-lo logo que você começar a agir e pensar como servo. Albert Schweitzer declarou: entre todos vocês, as pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam como servir. Então, o que significa isso? Pensar mais nos outros do que na gente, não deixar com que as nossas questões e incômodos tomem conta da nossa vida. Pensar em tudo que a gente faz como um administrador de bens que não nos pertencem, que no máximo estão sendo emprestados, estão sendo confiados. Se a gente se concentrar no nosso trabalho, não no que os outros estão fazendo, e no que isso poderia me ameaçar ou poderia ser injusto sobre mim. Trabalhar lembrando que a minha identidade está em Cristo e que a gente não trabalha para se provar, para provar que conseguiu, para provar que a gente tem valor, mas a gente trabalha para servir, para colocar as nossas habilidades e gerar valor na vida uns dos outros através delas. E enxergar o trabalho como uma grande oportunidade que ele é. Faz sentido, gente? Fez sentido até aqui? Vocês estão muito quietos hoje. Agora eu quero convidar você a respirar fundo. A colocar o seu foco um pouquinho para dentro de você. Como é que você está se sentindo hoje? Como é que está a sua energia hoje? E o que você quer fazer essa semana? O que você quer priorizar nessa semana? No que você quer focar a sua energia nessa semana?
Ah, que bom. O que você vai fazer nessa semana para cuidar de você? Para estar em ordem consigo mesmo, para poder servir, para estar aberto, pronto para servir. Porque não é a gente estar bem, estar inteiro, não é uma questão só de decisão, mas é uma questão de cuidar da gente, para que a gente esteja bem. Uma mente bem cuidada, um corpo bem cuidado funcionam bem. Então, o que eu posso fazer nessa semana para ficar bem, para cumprir os meus propósitos, para servir, para realizar os meus objetivos? E qual que você identifica que tem sido o seu maior desafio, o seu maior obstáculo para você estar bem, para você realizar aquilo que você quer? O que mais tem te atrapalhado e o que você pode fazer para contornar essa situação? Essas são perguntas que eu me faço todo início de semana. Qual que é a frase que você quer que oriente você nessa semana? Se quiser pegar papel e caneta, né, para anotar. Hoje eu coloquei aqui, hoje a minha frase foi uma pergunta. O que eu preciso fazer, que eu vou responder depois da live, na hora que eu pegar minha agenda. O que eu posso fazer para servir melhor nessa semana? Então, todo início de ciclo, todo recomeço que a gente tem na vida, e a vida nos presenteia com muitos, é uma oportunidade da gente dar direção pra gente mesmo na nossa vida. Vai começar mais um novo ciclo agora. Para qual direção que eu quero seguir? Qual que é o recurso de que eu tô precisando para seguir? Não é só seguir. Sim? Vou compartilhar com vocês uma afirmação positiva que eu gosto de fazer todo início de semana. Escute com seu coração essa afirmação. Creio em mim mesma. Creio nos que trabalham comigo. Creio nos meus amigos. Creio em minha família. Creio que Deus me emprestará tudo de que necessito para triunfar, contanto que eu me esforce até alcançá-lo por meios lícitos e honestos. Creio nas orações e nunca fecharei meus olhos para dormir sem antes pedir a divina orientação, a fim de ser paciente com os outros e tolerante com os que não acreditam como eu acredito. Creio que o triunfo é resultado de esforço inteligente e não depende de sorte, de privilégios ou do acaso. Creio que tirarei da vida exatamente o que nela colocar, conscientemente ou não. E assim sendo, serei cautelosa quanto a tratar os outros como quero que eles sejam comigo. Não caluniarei aqueles de quem não gosto. Não diminuirei o meu trabalho por ver que outros o fazem. Prestarei o melhor serviço de que for capaz, porque jurei a mim mesma triunfar na vida. E sei que o triunfo é sempre o resultado de esforço consistente e eficaz. Finalmente, perdoarei aos que me ofendem, porque compreendo que às vezes ofendo os outros e necessito o seu perdão. Então o tema para a reflexão de hoje é: para ser servo, eu preciso pensar como servo. O versículo de hoje é: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.
E a pergunta para você meditar hoje é: normalmente eu tenho me preocupado mais em ser servido ou em achar maneiras de servir aos outros? Então leva essa meditação para tua segunda-feira, leva essa meditação para tua semana. Eu desejo que Deus abençoe a nossa semana, a minha, de todos vocês que estão aqui. Obrigada por participar aqui comigo do devocional. Amanhã a gente vai falar do poder de Deus na fraqueza. Espero vocês, tá? E façam uma ótima semana. Orientem o seu foco na direção certa. Cuidem da energia que vocês querem ter. Gerem essa energia, tá? Um beijo. Quem gostou da live, não esquece de curtir depois lá no feed, comentar. E até amanhã. Beijão. Tchau, tchau.